Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo de saída de emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Daniel Amorim. E eu sou o Jeff Andrade. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Quando a gente fala sobre a AIDS, muitas pessoas vão se lembrar dos anos 2000, pelo menos as pessoas mais velhas, quando ocorreu um grande pico da doença mundialmente. Naquela época, criou-se um grande estigma contra os doentes, com muito preconceito e pouco acolhimento. 2 décadas depois, qual é o cenário da AIDS no Brasil? Fala-se pouco, mas ainda há um grande caminho a percorrer no tratamento e até na descoberta de uma cura. Atualmente, há cerca de 39 milhões de pessoas vivendo com AIDS, segundo dados da UNAIDS de 2022. A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por nos defender de doenças. Ainda não há cura para o HIV, mas há muitos avanços científicos nessa área que possibilitam que a pessoa com o vírus tenha qualidade de vida. O Brasil, inclusive, é um país que se destaca no cenário internacional por sua resposta à AIDS, tanto pelas ações realizadas em âmbito nacional, quanto por sua cooperação com outros países em desenvolvimento. Quer saber mais sobre este tema? Então voe junto com a gente neste episódio. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E para a gente começar o bate-papo de hoje, claro, precisamos apresentar o nosso convidado especial, Luiz Henrique Passador. Luiz, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Que tipo de passageiro é você? Obrigado, Daniel e Jeff, pelo convite. Eu sou o tipo de passageiro que não incomoda ninguém. Eu sou daqueles que, eu durmo antes do voo, antes do avião decolar, e acordo quando ele está pousando, e sem roncar. Com relação ao meu lugar no mundo, né? Eu sou antropólogo, né? Sou doutor em antropologia social pela Unicamp e sou, desde 2013, sou docente da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista, né, que fica na cidade de Santos. E desde os anos 90 eu tenho uma atuação, né, relacionada à questão do HIV/AIDS, né, e as ISTs, né. Inicialmente via movimento, né, movimento social. Desde os anos 90 eu me engajo. Eu comecei, na verdade, trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado, num programa de implantação da redução de danos, né, para usuários de drogas injetáveis, que era a população-chave na época, né? E desse trabalho eu migrei para o trabalho em ONGs, né, trabalho voluntário. Então, desde os anos 90 eu venho me dedicando, né, tanto a atuação política, né, do ativismo, quanto da produção, né, acadêmica, intelectual, né. O meu doutorado a minha tese é sobre a epidemia do HIV/AIDS em Moçambique, né, que é um país da África Austral. Então, sou também um passageiro que adora pegar avião para ir para a África. Eu me sinto em casa. Ó.
Já é sua ponte aérea, né, Luiz? É a A minha ponte África. aérea. É. Bacana conhecer um pouquinho mais a sua história. Mandar um abraço para a Unifesp, faculdade também que me acolheu, que eu estou fazendo uma outra graduação lá. E Luiz, para a gente começar agora esse bate-papo, para os ouvintes, né, que podem não estar familiarizados com a temática que a gente está trazendo aqui, queria que você fornecesse uma explicação mais clara sobre o que é HIV e como ele difere da Uhum. AIDS e outras ISTs, como você comentou. Inclusive, Isso até é. só para contextualizar rapidinho, né? IST são infecções sexualmente transmissíveis. Por favor, Luiz. Não, isso é crucial, né? Ou seja, a AIDS é uma síndrome, né? A AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? A síndrome não ela é definida, né? Por exemplo, a gente pensa uma doença, a pneumonia, né? Ou seja, a gente tem um micro-organismo que ataca os pulmões e causam sintomas específicos, né? A síndrome, a gente tem, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas, né, dispersos, né, em várias partes do corpo, e que tem uma causa, né, mas ela é mais ampla e complexa do que uma pneumonia, do que uma tuberculose, né? Então, a AIDS, então, é uma síndrome, né, que tem origem no sistema imunológico, na deficiência, né, causada no sistema imunológico, que é adquirida quando a gente é infectado pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? Ah, porque adquirida, a gente tem síndromes, por exemplo, que são congênitas, né? A síndrome de Down, por exemplo, né? Então, por isso que a gente fala síndrome da imunodeficiência adquirida a partir da infecção pelo HIV. A AIDS, ela é o estágio final, né, de um processo de infecção, né, pelo HIV. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? Quem foi infectado pelo HIV, quem é portador do HIV, não necessariamente desenvolveu AIDS, né? O processo de infecção, ele tem três fases, né? A primeira fase é o que a gente chama de infecção aguda, né? Então, quando o vírus entra no corpo, ele se replica muito rapidamente, então a gente tem um pico, né, de aumento da carga viral, e o corpo começa a responder, né? Então, ou seja, aí essa infecção aguda, ela baixa, a carga viral baixa, e pode ficar durante anos, né, numa situação estável em que a carga viral, né, e a contagem de linfócitos, né, de células de defesa permanece estável, né? Que então é a fase que a gente chama de assintomática, ou seja, a pessoa tem o HIV, foi infectada pelo HIV, mas não desenvolveu sintomas, né? A AIDS começa quando há um desequilíbrio aí entre a carga viral e a contagem de CD4, né, que é o marcador clínico que a gente usa para detectar o impacto, né, da infecção no sistema imunológico. Quando a gente começa a ter um aumento da carga viral e começa, então, a desenvolver vulnerabilidades para uma série de doenças oportunistas, né? Então, é aí que começa a AIDS, quando a gente, né, tem, então, uma pessoa com o sistema imunológico bastante deprimido, né, vulnerável, e que não responde, né, a uma série de infecções, né, né, nesse sentido é que a AIDS abriu a porta, né, para o aumento de casos de doenças que eram razoavelmente controladas até então, ou então eram muito raras, né? Por exemplo, o sarcoma de Kaposi era um câncer muito raro de pele, né, mas que acabou se tornando uma doença que virou uma marca registrada, né, da AIDS, que eram manchas na pele. A tuberculose expandiu, né, enormemente no mundo por conta, né, da epidemia. Então, isso é uma coisa muito importante. Não é todo mundo que tem HIV que desenvolveu AIDS, né? E, outra coisa muito importante é a gente reconhecer que a pessoa que tem uma doença, seja ela qual for, ela continua existindo enquanto pessoa,
né? Então, a gente se referir a uma pessoa como diabético, né? Como cardíaco, né? Ou como aidético, né? É um erro absurdo e que não diz nada, né, sobre aquela pessoa, né? Inclusive, o termo aidético é um termo que foi usado no começo e que é banido. Ele não diz nada, ele não quer dizer nada, né? É muito pejorativo, né? É muito pejorativo, virou praticamente um xingamento, né? E é isso. A questão assim, a gente substitui a pessoa pela doença como se aquela pessoa não existisse, que existisse a doença, né? E é aí que cria todo um problema histórico de as pessoas se distanciarem, se prevenirem de pessoas e não de um vírus, né? Então, vai criando toda uma situação de construção de preconceitos e de discriminações, né? Então, hoje em dia, né, a AIDS é uma doença crônica, né? Aliás, a situação, né, de infecção por HIV é tratado, visto como uma doença crônica, como, por exemplo, quem tem diabetes, né? Você tem diabetes, você não cura diabetes, mas você controla, né? Através de medicamentos, através, de alimentação, né? Uma série de procedimentos de saúde, né? Que mantém ali o corpo saudável, mesmo tendo, né, uma condição clínica que é a presença da diabetes. Então, hoje em dia, a experiência, né, da infecção pelo HIV é muito semelhante. Ela é uma doença crônica, a gente tem medicações que são eficazes, né, não curam, né, não eliminam o HIV do corpo, mas controlam, né, o nível, a carga viral, né, pelo controle da replicação do vírus no corpo, né? Então, os antirretrovirais, que ficaram conhecidos como coquetel, né? Que uma junção, né, de duas classes de antirretrovirais, que eles inibem as enzimas que o vírus precisa para o seu processo de replicação, né? Então, ou seja, o vírus continua no corpo, mas ele não se replica, né, num nível importante a ponto de ser detectável, né, e a ponto de causar, então, a síndrome final. Então, Sim. isso é uma coisa muito importante. Então, quem tem HIV não tem AIDS, né? Não necessariamente tem AIDS. Para desenvolver AIDS, é preciso estar infectado pelo HIV, mas são duas condições muito diferentes. Entendi. A gente vai falar do TARV um pouquinho mais para Tá frente, legal, tá legal. mas acho que a gente pode falar do PrEP, né? Primeiro, Uhum, explica uhum. para a gente o que é o PrEP. Então, o PrEP é o uso desses antirretrovirais é muito interessante. A gente teve eu me lembro quando a AIDS surgiu, né? Ela foi identificada uma doença nova, né? Em 1981. Eu nasci em 63, né? Eu completei 60 anos agora há pouco. Então, eu sou dessa geração que começou a ouvir falar em AIDS, HIV, né? Aliás, nem tinha o nome HIV, nem tinha o nome AIDS, era câncer gay, peste rosa, né? E que ninguém sabia o que que era direito, né? Mas em 83, né, foi identificado o HIV como agente causador, né? Então o vírus passou a ter nome, né? E já na metade dos anos 80 foram sendo testados medicamentos, né, que tinham essa função uma função antirretroviral. Isso é uma coisa importante também. O HIV é um retrovírus, né? A diferença entre vírus e retrovírus é uma coisa importante, porque vai explicar, inclusive, a dificuldade que a gente tem de ter vacinas, né? Toda célula precisa de DNA e RNA para se replicar, né? O vírus é como se fosse uma célula incompleta, né? O vírus, né, quando a gente fala vírus, a gente está falando de um material genético que é só DNA, né, que vai precisar do RNA de outra célula para se replicar. Então, ele invade a célula, né, e faz uma leitura, né, transcreve o seu DNA para a célula, e a célula, ao invés de produzir outra célula, vai produzir vírus, né? O retrovírus, ao invés de DNA, ele tem RNA, né? O que isso significa? Que o retrovírus ele é mais instável, né?
O RNA é mais instável do que o DNA. Então, a gente vê aí, por exemplo, né, a pandemia do coronavírus, né? O coronavírus nada mais é do que um vírus, ele não é um retrovírus, né, que tem material genético, DNA, e ele vai invadir células e começar a usar as células para reproduzir-se, né? Quando ele se reproduz, ele mata a célula. Então, esse é o problema do HIV, né? Ou seja, ele entra na célula, usa, né, o DNA da célula para produzir vírus. Nesse processo, ele mata as células. E o HIV, ele invade linfócitos T4, T8, que são responsáveis pelo, digamos, pelo gatilho do sistema imunológico, né? Então, a gente passa a ter um sistema imunológico que está lá, mas não responde, né? Porque o HIV ele vai matando essas células, né, que fazem parte do sistema imunológico, tá? Ah, então, ou seja, em meados dos anos 80, já se descobre, por exemplo, o AZT, a azitromicina, que não era um remédio, né, que foi criado, né, para HIV, mas que mostrou eficácia, né, de inibir a produção de enzimas que o HIV usa para se replicar dentro do corpo, tá? Então, esse antirretroviral primeiro, né, que é um antirretroviral que a gente chama, né, é um inibidor da transcriptase reversa, né? Ele inibe essa enzima, que a enzima HIV usa para transcrever, né, o seu RNA dentro da célula, tá? E o que acontece? Essa primeira classe de antirretrovirais, ela mostrou eficácia inicial, mas, né, com o tempo ela ia perdendo eficácia, tá? E, portanto, era muito comum, né, anos 80, 90, até meados dos anos 90, a gente ter essa experiência de pessoas que estavam infectadas, começavam a usar o AZT, tinham uma melhora e depois, né, o AZT parava de ter eficácia. E aí foram surgindo novos inibidores da mesma classe, né, DDI, DDC e tal. Mas em meados dos anos 90, né, se produz uma outra classe de antirretroviral, que são os inibidores de protease, né, que é a enzima que o HIV usa para se maturar dentro da célula, né? Então, o uso combinado desses dois inibidores, né, se mostrou absolutamente eficaz para coibir, né, o processo de replicação do HIV dentro do corpo. Então, são remédios que atuam, né, na inibição de enzimas no início do processo de replicação e no final. Então, quem escapa no começo, pega no final, né? Então, a combinação dessas duas classes de antirretrovirais é que resultou nessa, né, no que a gente chama de TAV, né, que é tratamento por antirretrovirais, né, e que ficou popularmente conhecido como coquetel, né? Então, é coquetel porque é combinação de medicamentos. E a partir do surgimento dos primeiros inibidores de protease, né, a gente vai tendo aí cada vez mais uma sofisticação, uma melhora, um aprimoramento, né, desses medicamentos. Eu me lembro que quando surgiram os primeiros inibidores de protease, as pessoas passavam o dia tomando remédio, né? Eram várias doses e era terrível. Assim, alguns remédios você tinha que tomar antes de comer, outros você tinha que tomar depois de comer. Para alguns você tinha que comer gordura, né? Então, assim, a vida, né, das pessoas que estavam usando essa primeira geração, né, de TAV era uma vida em torno da tomada de medicamentos, né? E Uhum. isso, se por um lado criava a expectativa, né, de uma melhoria da qualidade, ou seja, de um retardamento, né, ou até de uma eliminação do risco de morte, né, causado pela infecção da HIV, por outro lado, causava um impacto psicológico terrível, né? E ainda por cima essa coisa, as pessoas tinham que andar com remédio para cima e para baixo, tinha remédio que tinha que ficar guardado em geladeira. Então, como é que você, né, vai ter vida Anda normal? com Como você ele. vai na geladeira, né, na coleira? Então,
o que a gente tem sucessivamente é uma melhoria, né, da tecnologia desses medicamentos, que vai diminuindo cada vez mais a quantidade, né? A gente vai tendo medicamentos que são unificados, né? Uhum. E então chega-se a um comprimido por dia, 2 comprimidos por dia, né? Então isso Sim. melhorou muito a qualidade das pessoas, né, que usam o TARV, tá? E isso foi muito importante para a adesão dos pacientes, né? Eu me lembro que tinha pessoas que sofriam muito e desistiam, tipo assim, não aguento mais viver, né, tomando remédio, minha vida vai ser tomar remédio, né? Então, isso é muito importante, né? A epidemia de AIDS, ela desencadeou um desenvolvimento impressionante, não só das pesquisas e da farmacologia, né, mas também um desenvolvimento importante das políticas públicas, né? O Brasil, por exemplo, ficou marcado como um modelo, né, de programa, né, de combate ao HIV, porque foi o primeiro país a assumir a compra e disponibilização universal, pública e gratuita dos antirretrovirais, né? Eu me lembro que eu fui na Conferência Mundial de AIDS de 98, que foi em Genebra, e na cerimônia de abertura, quem fechou a cerimônia de abertura foi a Ruth Cardoso, né, com quem eu tive aula, que era, na época, a primeira-dama, né? E ela foi contar o que era o Programa Nacional, né, de AIDS. Não. Foi politicamente muito acertado, né? Porque se colocava um país que era um país em desenvolvimento, né? Hoje se fala emergente, mas que assumiu uma política pública, né? O governo banca a compra e disponibilização de medicamentos na rede pública, né? De acesso universal para a contenção da epidemia, né? Então, assim, foi um marco, né? A AIDS, ela trouxe aí toda uma discussão que vai para além dela, que é uma discussão de saúde pública, de relação entre Estado e sociedade civil, né? Como eu falei, eu atuei em programas governamentais só no comecinho, né, em 94, que era o programa de redução de danos, e depois, no início dos anos 2000, durante a prefeitura, né, o governo da Marta Suplicy, um programa de prevenção, de educação preventiva nas escolas. Foi as 2 únicas vezes que eu atuei a nível de governo, né? No mais, a minha atuação foi sempre no movimento de sociedade civil organizada, nas ONGs, né? A gente tem, então, aí também um modelo que surge, né, a partir da AIDS, que é um modelo muito interessante, né, que mostra como é possível a interação, a intersecção e a articulação entre Estado e sociedade civil na implantação de políticas públicas de saúde eficazes, né, incorporando não só a questão técnica, né, clínica, mas também a questão dos direitos humanos, né? A sociedade civil, ela foi crucial aí para a construção de políticas que respeitassem, né, os direitos humanos e o estatuto de sujeito da saúde, né? Saúde é um direito, né? Então, a AIDS, né, eu sempre falo assim, se a AIDS trouxe alguma coisa de bom, né, foi isso, né? Essa mobilização, essa apropriação da saúde como uma questão política, mas não só política institucional, mas como política cotidiana e de agência, de atuação da sociedade civil, né, na luta por direitos e na construção de políticas, né? Ou seja, a política de AIDS no Brasil, ela foi construída de baixo para cima, né? Num diálogo intenso, né? E às vezes tenso, né? Mas intenso e contínuo entre o Estado e a sociedade civil, né? Então, o sucesso das políticas de combate à AIDS no Brasil, elas resultam disso, né? É, E muito da perda, né? Ou seja, a gente vai ter aí meados dos anos 2000 meio que uma
um silenciamento, as pessoas começam a esquecer, né, da questão do HIV, parece que está tudo resolvido porque tem o tal do coquetel, né? Mas isso também tem a ver com a desmobilização, né, das organizações de sociedade civil, né, por conta da falta de investimento, né, da falta de financiamento de projetos que eram projetos comunitários desenvolvidos por essas ONGs. Eu, de meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, eu coordenei projetos, né, financiados pelo Ministério da Saúde, em que a gente tinha uma capilaridade impressionante. Fui trabalhar com travestis no centro de São Paulo, a gente ia na casa delas, né? A gente ia encontrá-las e elas pediam, olha, eu queria fazer teste, a gente ia junto com elas, né, nos equipamentos de saúde, né, e elas descobriam uma coisa incrível, elas eram usuárias, elas poderiam entrar nesses equipamentos de saúde, né, porque é uma população historicamente discriminada. Então, assim, esse papel da sociedade civil e dessa capilarização, né, das ações, que o Estado nem sempre tem pernas, né, para chegar na ponta, isso foi crucial, isso foi chave, e para mim isso é um dos motivos que explica por que a AIDS meio que sai de pauta. E só para completar, coincidentemente com a, 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 a pauta, né, moral, religiosa, se tornando muito forte nos lobbies do Congresso, né? Isso não é banal, isso não é coincidência, né? Eu me lembro de meados dos anos 2000, primeiro teve aquela bobagem lá, né, do kit gay, né, que houve uma pressão, né, que não é, o kit gay era o quê? Era material de educação sexual, né, voltado para a diversidade, para o acolhimento da diversidade, né? Aí houve uma grita, né, geral de setores da sociedade, principalmente setores que têm lobbies no Congresso Nacional, né? Então foi tirado de circulação. Outra coisa que eu me lembro também, né, na segunda metade dos anos 2000, a suspensão de uma campanha, né, voltada para a prevenção de HIV e ST/AIDS, voltado para profissionais de sexo, né? E o problema era que tinha cartazes em que a gente tinha profissionais de sexo, mulheres cisgênero, dizendo coisas do tipo, olha, eu tenho orgulho de ser profissional de sexo, né? E eu me cuido, eu sou uma profissional, né? E como profissional eu me cuido. Né? O discurso moral, religioso foi para cima e essa campanha foi tirada, né, pelo Ministério da Saúde. Então, a gente não pode nunca pensar que uma epidemia não é atravessada por questões macro, né, como economia, política, cultura, moral, né, como os costumes, religião, né? É, Então, muitas vezes o problema da epidemia não é o micro-organismo, né, mas é a maneira como a gente pensa que ele é e como a gente lida com ele. Assim como tantas outras doenças, essa doença também não difere raça, gênero, Então, né, classe social, mas, exatamente. independente dos aspectos médicos, como você, Luiz, descreveria o impacto social e psicológico, né, que o HIV Sim, pode ter na vida das pessoas, especialmente em relação a esse estigma, né, de sim. ter o preconceito, né, as pessoas querem se afastar, não querer abraçar uma pessoa que tenha o vírus. Pois é, isso, a gente está até hoje lidando com a má construção, né, das ideias, né, as ideias equivocadas sobre HIV e AIDS, que surgiram lá no início dos anos 80. Porque essa doença começa a ser reconhecida, ela existe há muito mais tempo, né? Mas ela começa a ser reconhecida quando ela começa a causar um impacto, né, no norte global, né, que entre a comunidade de homens gays, né, LGBTQIAPN+, na verdade, né, a gente fala muito do impacto entre homens gays, mas a gente não pode esquecer que era o segmento LGBT
que é PNI+, que era mais visível, né, e mais poderoso, né? A gente está falando de homem cisgênero, né, sociedade machista. Mas quando começa a impactar o segmento de homens gays em Nova York, né, nos Estados Unidos, aí as pessoas notam que tem uma doença, né? E o que acontece? Isso é uma coisa importante também da gente falar, né? As ciências têm sempre muito de alquimia também, né? De tentativa e erro. Eu acho que tem um filme que eu gosto muito que explica, que conta, né, a tentativa da construção de uma resposta ao HIV nos Estados Unidos a partir do ponto de vista dos profissionais da saúde, né? E como vai se fazendo, né, assim, deduções sobre dados muito superficiais, né? Então, por exemplo, é uma doença, né, é uma epidemia entre homens gays. Então vamos fechar a sauna, sabe? Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu, né? Então tem um filme que chama E a Vida Continua, né? Eu recomendo, que conta então como é que foi o impacto do HIV na comunidade científica, como é que os caras estavam tentando lidar, como a gente experimentou com a pandemia do coronavírus, né? E aparecendo um monte de dados, a gente ia tentando entender e criando, né, estratégias de prevenção, que às vezes eram furadas, né? E nem E a sempre tem a gente ver com sexo sem proteção, né? Tem a ver com outras coisas também. Exatamente, né? Porque, então, isso é importante, o HIV é transmitido por secreções corporais, né? O HIV está dentro do corpo, ele não sai voando pelo ar, então a gente não pega respirando, a gente não pega, não é que nem o coronavírus, né? Alguém espirra, eu peguei HIV, não. O HIV, ele existe dentro da corrente sanguínea, então, para infectar alguém, a gente tem que entrar em contato com o sangue da pessoa. Então, como a gente pode ser infectado pelo HIV? Quando o sangue de uma pessoa infectada entra dentro da minha corrente sanguínea. Isso acontece em transfusões de sangue, isso acontece no uso de hemoderivados, né? Quando eu estou ingerindo substâncias cuja matéria-prima é o sangue, né? Quando eu estou compartilhando agulhas e seringas, né? E por isso os usuários de droga injetável nos anos 80 se tornaram um grupo-chave, né? Porque era troca de sangue direto, né? Pelo compartilhamento de agulhas e seringas. Ah, quem faz transfusão constante? Hemofílicos, né? Então, no início da pandemia, hemofílicos é um grupo-chave, né? E também nas secreções, né, sexuais, que no ato sexual a gente não só secreta, né, esperma e secreção vaginal, mas também sangue por conta, né, da mecânica, né, do ato sexual, que vai produzindo fissuras, né, na parede dos órgãos genitais. Então, ali a gente está trocando secreções sexuais e sangue, né? E, por fim, o leite materno, né? E muito em função também do processo de amamentação, né? Ou seja, a criança, quando vai mamar na mãe, ela causa pequenos ferimentos, pequenas fissuras no mamilo. Então, é isso, né? Então, a pernilongo não transmite porque não tem, ele não vai sugar uma quantidade importante de sangue para passar para o outro. Então, isso é outra coisa importante. Não é qualquer contato com substâncias infectadas que produzem infecção no corpo. A gente precisa de uma carga viral mínima, né? Então, quando você diz, eu transei com uma pessoa que HIV e não contraí. Por quê? Né? Porque provavelmente, né, você não recebeu uma carga viral suficiente para produzir a infecção, então não é qualquer quantidade. E a outra coisa, você provavelmente não tinha uma porta de entrada para que esse sangue ou essa secreção infectada, né, contaminada pelo HIV, entrasse na tua corrente sanguínea, né? Então, quando a gente entende essa mecânica da transmissão, isso ajuda a gente a entender a prevenção. Por que o preservativo funciona? Porque o preservativo impede, né, que essas secreções sejam trocadas. É uma parede. Eu só queria saber se aí você acha que já tem, por exemplo, essa explicação já ajuda a quebrar o estigma, por exemplo, de que as pessoas tinham antes
de tocar na pessoa, de estender a mão, de um abraçar. Exatamente. Ou seja, não tem problema nenhum. Não tem, é impossível, não é que nem é impossível. Eu me lembro há muitos anos atrás de um médico falando que, por exemplo, na saliva a gente tem partículas do HIV, né? Ah, então se beijar transmite. Eu me lembro desse médico falando que para haver infecção, não sei se esse dado está correto, mas acho que dá uma dimensão do quanto que, na verdade, é difícil, né, a gente transmitir o HIV ou ser infectado, né? Teria que beber 1 litro de saliva de forma contínua. Quem Ou que seja, pega que um ficar litro de beijando por saliva? umas 8 horas consecutivas, né? Isso, exatamente, né? Então, o sexo oral, existe a possibilidade? Existe, né? Se você tem ejaculação dentro da boca e você tem ferimentos importantes na boca, né? Ou você engole o esperma ou a secreção vaginal e você tem ferimentos importantes no caminho, mas chegando no estômago tem é provável, é possível, mas até onde eu sei não tem nenhum caso confirmado de transmissão exclusivamente por sexo oral, né? Então, isso é uma coisa legal da gente parar para pensar. Não é fácil contrair HIV. Não é fácil ser infectado. Precisa de uma carga viral mínima e de uma porta de entrada que permita a entrada dessa carga viral, de uma vez. Bum, né? Quando que isso acontece? Em situações específicas como relação sexual desprotegida. Tá? Então, é isso. Ou seja, é difícil no sentido que, quando a gente entende a mecânica, né, o mecanismo de transmissão, a gente entende por que algumas práticas são seguras, né? Então, isso ajuda duas coisas importantes. A gente ficar em pânico, três coisas. Não entrar em pânico, entender por que determinados métodos são prevenções eficazes, né, preservativo, e a gente vai falar, né, da PrEP e da PEP, e a terceira coisa que talvez seja a mais importante de todas, a gente não tem que se prevenir de pessoas, a gente tem que se prevenir de um vírus. Eu não evito HIV se eu ficar evitando pessoas que são HIV positivo, tá? Ou se eu evito pessoas que são usuários de drogas, que são LGBT, sabe, que são profissionais do sexo. E outra coisa importante, né? Você fala, profissionais do sexo, né? Você vai transar com uma profissional de sexo, vai infectar. Quem é que infecta elas? São os clientes. Eu vou evitar. Não, eu acho que elas é que têm que evitar, né, clientes. Elas têm que se proteger porque elas são infectadas por eles, que são, né, pais de Sim. família, né, cidadão de bem. Hoje a gente já Diga. teve bastante avanços médicos, né, dentro desse tratamento. No entanto que, né, a gente fala até um pouquinho ali na introdução, que a gente escuta falar muito menos sobre o HIV, né, não é tanto como foi naquela Exato. época, que também era mais desconhecido, hoje é mais conhecido, hoje já tem tratamentos e tudo mais. E aí eu queria tentar trazer também, que você comentasse um pouquinho desse aspecto hoje psicológico. O que você Tá. acha que mudou hoje na relação desse paciente com a sociedade? Então, tem algumas coisas importantes, né? A eficácia do TARV, né, trouxe uma outra relação com a epidemia, né? Ela é controlável desde que as pessoas façam o teste, a partir do diagnóstico dando positivo, tenham adesão ao tratamento, né? Esses medicamentos, eles garantem o quê? Uma diminuição da carga viral a ponto de ela ficar indetectável no corpo. O HIV continua lá, mas a quantidade é tão pequena que essa quantidade não produz o que a gente chama de AIDS, né? E outra coisa importante, carga viral indetectável garante que se essa pessoa tiver, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, ela não terá carga viral suficiente para infectar outra pessoa, né? Então, ou seja, quem tem adesão ao tratamento, né, tem vida saudável e não transmite HIV, né? Por quê? Não tem carga viral suficiente para infectar outra pessoa numa relação sexual, por exemplo. Então, é seguro ter uma relação sexual com uma pessoa que usa o TARV, que tem adesão, é seguro, né?
Agora, não é seguro para nenhum dos parceiros, né, ou parceiras, ter relação desprotegida, porque, né, pode ser infectado por outras ISTs, né? Então, sífilis, hepatites virais, né, herpes, HPV, isso tudo o TAV não combate. O TAV é pro HIV, tá? Mas então uma coisa importante, quem hoje é paciente, né, de HIV, que tem adesão ao tratamento e carga viral indetectável, é uma pessoa que não transmite HIV para ninguém, né? E esse é o princípio da PrEP, né? O que é a PrEP? Prevenção pré-exposição. Então, fundamental então que a gente desmonte esse preconceito com relação assim, a pessoa tem HIV, ela detém um mal transmissível, não, né? Ela é até mais, digamos, até mais seguro, né, do que a gente ter uma relação, por exemplo, com alguém que nunca fez o teste. Porque ninguém sabe quem tem HIV. Se você nunca fez o teste, você não sabe se você tem HIV. Porque a tal, né, voltando lá, né, a gente tem infecção aguda, da instabilização que fica a fase assintomática até começar, né, a desenvolver AIDS. Muitas pessoas podem estar nessa fase assintomática com HIV e com carga viral suficiente para infectar outra pessoa, mas que não sabe que tem, porque não tem nem gripe, não tem nada, né? Não tem nenhum sinal ou sintoma de que está infectado pelo HIV. Então, pensando dessa maneira, é mais seguro ter uma relação com alguém que sabe que está infectado e que toma, né, as medicações, adere ao tratamento de uma forma correta. Então, por isso, testagem é fundamental, é importante, a gente tem testagem gratuita em toda a rede de serviço público, né? A gente tem teste rápido, você não precisa mais ir no laboratório, ficar esperando. Eu me lembro, o primeiro teste que eu fiz nos anos 80, demorou 3 meses para ter resultado. É um kit que você pega na UBS, né, nos ambulatórios, nos serviços ambulatoriais, né? E você leva para casa, você faz o teste em casa. Ô Luiz, então comenta pra gente quão primordial é a detectação precoce é, da infecção e como isso pode influenciar no prognóstico e no tratamento. É fundamental, né? No começo, quando começaram, né, quando surgiu o tal do coquetel, existia a ideia de que a melhor coisa era adiar ao máximo, né, o início do tratamento, até você chegar a uma contagem de células CD4 e carga viral X, né? Porque, ou seja, quanto mais você adiasse, mais você adiaria a possibilidade de você desenvolver a curto prazo resistência, né, aos medicamentos. Aí depois então, se deu conta de que não, quanto mais cedo, melhor, né? Porque esse período que você espera antes de começar a combater o HIV, ele já tá atacando o seu sistema imunológico, né? Então, depois de um tempo, se percebeu que a melhor tática é testar e começar o tratamento logo, né? Quanto mais cedo, melhor, porque impacta menos o sistema imunológico. Então, hoje, o padrão é testar e tratar, né? Isso é uma estratégia de prevenção, porque você não previne a infecção, mas você previne os danos, né, que essa infecção pode produzir, né? Você reduz esses danos, tá? Então, é fundamental testar. Eu sou da época que teste de HIV era testado de óbito, porque não tinha nem tratamento, não tinha cura, cara, como não tem até hoje, mas não tinha nem tratamento. As pessoas Talvez por isso morriam que de as pessoas medo. tinham medo de se testar, né? Ou seja, não tinha Isso. incentivo, né? E mais, eu sou da época que não tinha nem teste, porque o primeiro teste da Visa, se eu não me engano, surge em 84, 85, né? Então, era um pânico, porque, imagina, o discurso era, tem uma doença que está atacando homens gays. Então, todo homem gay potencialmente pode ser HIV positivo. E você não tinha como saber se era ou não, porque não tinha teste. Então, era um pânico, foi um pânico. Essa geração sobreviveu mentalmente.
né? Se não fisicamente, quem sobreviveu fisicamente sobreviveu mentalmente, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de no centro de saúde, pegar uma caixinha, que é um teste que você testa com saliva dentro da sua casa, né? E deu positivo, vai para o serviço e se inscreve no programa de tratamento, vida que segue, vida normal. Tá? Normal, mesmo, né, voltando, eu acho que essa analogia é muito importante. Se você descobre que tem diabetes, o que você vai fazer? Vai se matar? Não, você vai seguir o tratamento. É a Sim. mesma coisa. É uma doença crônica, né? Hoje em dia, a AIDS é encarada como uma doença crônica. Você vai levar para o resto, você vai passar o resto só tomando remédio. Mas você vai morrer do coração, vai morrer atropelado, afogado, né? E não, né, por conta da desenvolvimento da AIDS, né? A eficácia desse tratamento, dessa TAV, e levando em consideração que quem usa TAV, né, quem está infectado, usa TAV, tem carga indetectável, né, e não transmite, então, aí que se pensou, bom, então, se eu usar o TAV antes de ser infectado, eu dou uma resposta à infecção? Dou. Então, aí que vem a PrEP, né? Profilaxia pré-exposição, né? Então, o que é? É o uso de antirretrovirais que você usa diariamente, né? Hoje só, por enquanto, só tem disponível, na rede, comprimidos diários, você toma um comprimido por dia, né? Isso previne em quase 100%, né, a transmissão, né, a infecção. Então, se você tiver usando TAG, você tiver uma relação sexual com alguém, né, que está infectado, o fato de você ter inibidores de enzimas que impedem que o vírus se replique quando ele entra dentro de você, significa que você impede a infecção. Tá? Então, você pode até entrar em contato com o vírus, até com uma carga viral importante, suficiente para a infecção, mas o seu corpo já tem medicação que está combatendo a replicação do vírus e o vírus não vai conseguir causar a infecção, né? E se instalar no seu corpo, né? De forma definitiva. Então, é uma prevenção que é medicamentosa, né? Diferente, por exemplo, do preservativo, que não é medicamentoso, né? E que tem dado grandes resultados. Tá? A questão é, assim como o TAV, é fundamental você ter adesão. Então, se você começa a PrEP, você tem que assumir o compromisso consigo, né, e com a saúde pública, de usar, né, porque ele é gratuito. Então, você está se propondo a entrar nesse tratamento, e é sempre importante lembrar que é um tratamento garantido pelo Estado, e você, como cidadão, como sujeito de direito, tem direito a Tem isso. direito. O compromisso do usuário é seguir o tratamento, né? E Sim. aí a gente tem, né, a gente tem o controle da epidemia. Ah, A outra forma de prevenção medicamentosa é a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, assim, a PrEP eu tomo remédio antes de entrar em contato com HIV, isso previne, né, caso eu tenha contato com HIV, previne que ele me infecte, né? Agora, quando eu tenho por exemplo, uma relação sexual desprotegida, né, com uma pessoa que pode ser, né, pode estar infectada pelo HIV, se eu tomo esses antirretrovirais no prazo de até 72 horas, eu também consigo impedir a infecção, né? Por que 72 horas? Né? Porque esse é o tempo, né, a partir do momento que o HIV entra no corpo da gente, ele começa a se replicar rapidamente, né? Então, em até 72 horas, esse medicamento consegue inibir essa replicação a ponto de, né, que se chegue a uma instalação, né, dessa infecção, que aí a gente não consegue mais impedir a permanência do HIV no corpo. Quanto antes, melhor, né? É assim, é até 72 horas, mas nesse período de 0 a 72, né, a eficácia desse medicamento ela vai diminuindo, né? Então, quanto antes você tomar PrEP, melhor, né? Teve uma relação agora, eu não, né, estava muito louco, não me protegi, então já vai numa UBS, qualquer UBS, você diz, olha, passei por uma situação de risco,
né? E quero tomar PEP, né? E aí, então, você recebe a primeira dose na hora e a UBS te encaminha para o serviço ambulatorial específico, onde você vai fazer, né? Vai pegar o resto dos medicamentos e você vai tomar por 28 dias um comprimido, tá? É uma espécie de pílula no dia seguinte, né? Não vale a pena ficar nessa negociação, tipo, eu transo depois uso PEP, transo depois uso PEP. Então, adere a PrEP, né? Só para a gente entender, E, qual é a diferença é, do PrEP para o TARV? Os dois são para o HIV ou um deles é então, para AIDS? todos para HIV. É que a PrEP, ela usa antirretrovirais, mas não é na mesma quantidade do TARV para quem está infectado, tá? São também antirretrovirais das mesmas famílias, né? Assim como a PEP também, né? São esses inibidores de transcriptase reversa de protease, né? O que muda é a dose. Entendi. Então, é isso. Você não precisa de uma grande dose, né, na PrEP, porque você vai estar o tempo inteiro tomando e é preventivo. E se a pessoa já está Quem- com AIDS, tem um tratamento? então, se ela desenvolveu AIDS, né, aí a coisa complica bastante, porque significa que ela vai estar com o sistema imunológico bastante comprometido, né? Então, o que você vai fazer aí são prevenções secundárias e terciárias, né, dos danos, né? Então, é por isso que é importante testar e tratar para que a gente não descubra que está infectado quando a gente começar a desenvolver sintomas graves. Tem que acabar com o pânico, né? E é incrível que 40 anos depois a gente ainda está tendo que lidar com o pânico das pessoas, né? De uma doença que é controlável, né? Ela não tem cura, mas ela tem tratamento, como a diabetes, lembra? Diabetes tem cura? Não, mas tem tratamento? Tem ponto, né? Se você é cardíaco, né? Se você tem arritmia cardíaca, você não cura a arritmia, mas você controla. E vai passar o resto da vida tomando remédio. É a mesma coisa. O problema é que a gente construiu a AIDS historicamente como uma coisa que é maléfica, todas aquelas teorias idiotas, né? É castigo de Deus. A gente tem que lembrar uma coisa: um vírus não é nem uma célula completa, ele não tem cérebro, ele não escolhe. Quem escolhe são as pessoas, Sim. né? Um vírus não pensa. Ele não fica assim, eu vou pegar aquele cara, aquele gayzinho, vou acabar com ele. Aquela outra vez. Aquele pecador. Um vírus, ele é uma célula incompleta que quer se reproduzir usando células, né, de outros animais. E lembrando, então, o nosso corpo ele faz parte do meio ambiente. É uma espécie que está usando o nosso corpo para se reproduzir. Ponto, né? O que que a gente pode fazer? Evitar que essa espécie invada o corpo da gente e nos use para reproduzir. Coronavírus, mesma coisa. Quando a gente. Aí é o problema, que não é só clínico, mas é o problema social, cultural, histórico, de qualquer doença. Se a gente lembrar o que a gente fez para o coronavírus, a gente está pagando até hoje o pato das teorias conspiratórias contra vacinas. O nível de vacinação no Brasil caiu drasticamente, porque assim, é uma doença mandada pelos comunistas chineses. Para com isso, né? Um vírus não é nem uma célula completa, ele não escolhe partido. Ele não vai acabar com o mundo livre porque ele é comunista, sabe? Isso quem cria somos nós. Isso não tem nada a ver com a maneira como a gente pensa, né, as doenças, como a gente constrói teorias que não têm nenhuma base, né? Não, é Isso bem. aconteceu com a AIDS. Aconteceu. Quando surgiu a AIDS, surgiu a teoria conspiratória. É um vírus que escapou do laboratório. É sempre a mesma história. Escapou do laboratório. Era um vírus que estava sendo testado para a guerra biológica. Papo furado. O que se sabe hoje é que o HIV é o resultado da transformação, da transmutação, da adaptação do SIV, que é o vírus da imunodeficiência símia, que é de macacos, e se adaptou ao corpo humano.
como o coronavírus é um vírus que dava em morcego e se adaptou ao corpo humano, como gripe aviária, como gripe suína, né? O nome disso é evolução, né, biológica. Então, os organismos vão se transformando, eles são, né, adaptação. E aí, num determinado momento, surge uma mutação num determinado vírus, uma bactéria, né, que garante que ele possa existir dentro do corpo humano. Aí, esse micro-organismo começa a poder infectar corpos humanos e a ser transmitido de humano para humano. Então, não contribui em nada ficar pensando em teorias conspiratórias de qual laboratório fugiu, né? Ou que foi mandado um castigo contra pecadores, porque se a AIDS fosse castigo contra pecadores, a gente não teria mulheres héteros, cisgênero e crianças sendo infectadas. Então, assim, se era uma ira divina contra os sodomitas, então foi errado, né? Aí o vírus até modificou, vou pegar todo mundo, e começou a pegar mulheres hétero, né, cisgênero, começou a pegar crianças, idosos, né? A ideia de que idosos não transam, né? O Viagra veio aí para causar uma revolução, né? E aí a gente Sim. teve, não é mera coincidência, é uma relação mesmo, né? Quando você começa a ter um aumento da vida sexual de pessoas idosas, né? Você começa a ter um aumento do caso, né, de infecção por HIV, e, importante, em geração que não pegou, não viveu o início da AIDS. Então, a minha geração, por exemplo, é uma geração que teve que aprender a se prevenir, né? Quem nasceu depois já aprendeu, nascia sabendo que tem uma coisa chamada preservativo que tem que usar quando transa, né? Hoje, a geração PrEP, né? Então, é isso. Né? A gente vai criando vulnerabilidades históricas, né? Tem a noção de vulnerabilidade é crucial, né? Que assim, tem o risco. Risco, todos nós temos o mesmo risco de contrair HIV porque somos um corpo humano. O vírus é da imunodeficiência humana, então todo humano está sob risco de ser infectado pelo HIV. Agora, você tem situações, né, condições de vida que aumentam ou diminuem a vulnerabilidade de você se expor a situações de risco, né? Então, por isso que a gente tem aí toda a questão por exemplo, a AIDS foi uma doença, uma epidemia que empobreceu e feminilizou, né? Ela começa como uma epidemia que pega, né, que atinge inicialmente homens gays de classe média nos Estados Unidos, né? E daí, com o passar do tempo, começa a atingir mulheres, né? Em sociedades machistas, mulheres são mais vulneráveis, né? Elas não conseguem, elas têm menos poder para negociar formas de prevenção, e pauperiza, ou seja, a população de baixa renda tem menor acesso à saúde, tem menor acesso à educação e, portanto, estão mais vulneráveis por ter menos instrumentos para poder construir um comportamento, né, uma relação preventiva, né? Sim. Tem essa relação da classe também, né? E é Isso. até e é interessante você falando sobre crenças, sobre aumento de informação, porque hoje a gente consegue se atualizar muito fácil. E um dos meios Exatamente. pelo qual que a gente consegue se atualizar, até às vezes não com benefício, mas com malefícios, são as próprias redes sociais, né? Então, diante dessas mudanças tecnológicas, sociais, como você vê a disseminação dessas informações, tanto sobre a prevenção quanto a promoção da saúde sexual e para os jovens? Como você vê isso? As redes sociais estão ajudando ou atrapalhando? Então, deveriam ajudar, né? A princípio, teoricamente, ajudam porque o acesso à informação é maior, mas a gente tem que pensar que não é qualquer informação, precisa de informação de qualidade, né? Informações corretas. Então, né, quando a gente começa a propagar que o coronavírus é uma conspiração comunista,
é melhor não informar isso, é melhor não divulgar, que isso cria, né, uma ideia equivocada sobre uma doença e formas de prevenção, né? Bota uma camisa da seleção e pronto, você está prevenido contra o comunista. Então, assim, tem que ser informação de qualidade. Então, acho que o que a gente tem que, ao invés de proibir as pessoas de usarem a rede, que é impossível, né, e mais é antidemocrático, é autoritário, é proibir. Não, garantir que as pessoas tenham um discernimento para conseguir entender quando uma informação é verdadeira, quando uma informação é falsa, né? É isso. Eu pego a minha experiência, né? Eu sou da geração que nunca tinha ouvido falar antes, aí começa a aparecer um monte de notícias, tá? E aí, peste gay. Então quem é gay vai morrer, sabe? Que informação mais idiota que causou sofrimento e sofrimento a ponto de as pessoas se matarem, né? Então, assim, informação errada é melhor não ter. Mas como é que a gente vai saber se uma informação é ou errada? Então, a gente tem que pesquisar qual é a fonte disso, né? Se é da OMS, né? Se é da associação, né? Se é da SBPC, Sociedade Brasileira para a Medicina, então confia, né? Agora, se presta atenção, vai atrás antes, né? Então, teoricamente, a gente teria um instrumento super importante, né, para a informação, para a construção, né, e para a promoção de saúde, mas, ao mesmo tempo, é o mesmo veículo que promove a ignorância, né, Desinformação. desinformação. Então, o que é importante é a gente apostar no discernimento, apostar na educação, né, que as pessoas consigam entender quando uma informação é certa e quando ela é errada, né? E sempre desconfiar, acho que isso é um bom princípio. Informações alarmantes, né, anunciando o fim do mundo, desconfie. Está chegando, né? Desconfie. Isso é papo de longa data de falsos profetas, né? E vai atrás da fonte, né? Então, tem tal notícia, vai ver se está na... Isso é uma coisa importante, a gente tem uma homepage, a gente tem um site que é histórico, né? Que foi construído durante a política, né? Da construção da política de AIDS no Brasil, que é o www.aids.gov.br. Esse site foi praticamente destruído no último governo, né? E agora está sendo reconstruído. Tinha lá, por exemplo, eu lembro, né? Tinha uma coisa super legal, História da AIDS. Ela é do ano, desapareceu, né? Tinha lá a biblioteca. Você vai ver hoje, só tem a partir de 2018. Né? Então, ou seja, houve uma... Purgaram, né? Tipo, tentaram apagar isso, né? E informação pública, era um arquivo histórico da construção das políticas e dos saberes sobre HIV/AIDS que era disponibilizado e que é do governo, ou seja, é pública de todo mundo, não é de ninguém, né? E acesso irrestrito. Eu acho que agora vão começar a tentar reconstruir. Então, de qualquer forma, as informações clínicas, né, sobre rede de atendimento, marcadores clínicos, o que é HIV, o que é ST, o que é tuberculose, vale a pena, né, consultar www.aids.gov.br, né, é o site do Departamento de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde do governo brasileiro, né? Então, se você recebe uma informação cuja fonte é essa, pode confiar. Agora, se é da tua vizinha, né, que recebeu não sei de quem, que vem da Rússia, desconfia. Nada contra a Rússia, né? Não quer dizer, sei lá, da Islândia. Vai atrás, vai saber qual é a fonte, vai checar a fonte. E se a dúvida persistir, né, Luiz?
procure um médico, né? Porque ele é o especialista que, enfim, vai poder te ajudar com informação, com tratamento, direcionar quais canais buscar. Luiz, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso voo e eu queria que você passasse uma mensagem, principalmente considerando o Dia Mundial de Combate ao HIV. Que mensagem, Luiz, você gostaria de transmitir para sensibilizar a população sobre a importância contínua, né? Que a gente falou aqui bastante, fazer o tratamento precoce, tem o PrEP, tem o PEP, sobre essa importância contínua da prevenção e do combate ao HIV e AIDS. Tá. Algumas coisas que eu acho que são importantes. A infecção pelo HIV e AIDS não tem cura, mas tem métodos de prevenção e métodos de tratamento. Então, crucial, né? Eu consigo me prevenir, e ao me prevenir eu consigo não ser infectado. Se por acaso eu passo por uma situação e há infecção, existe tratamento gratuito, garantido pela oitava maravilha da humanidade, chamada SUS. Então, a gente precisa defender o SUS, né, e não tentar destruir o SUS. Se não tivesse o SUS, a gente estaria numa situação terrível. Na década de 80, o Brasil era o segundo país com maior número de casos de HIV. Hoje, o Brasil é visto como modelo, né? Então, exerça seus direitos garantidos pelo Estado, que é o direito de ser cidadão e ter acesso gratuito ao Sistema Único de Saúde, né? E defenda o SUS, né? E acho que o grande recado é, quando a gente combate uma doença, a gente combate micro-organismos, e não pessoas. Então, o preconceito, a discriminação são formas de doença, e elas aprofundam doenças, né? Porque elas atingem pessoas e não os vetores das doenças, vírus, bactérias, etc. Então, quando a gente se previne de uma doença, a gente não se previne de pessoas. Quando a gente combate micro-organismos, a gente combate micro-organismos e não sujeitos humanos, né? E também os não humanos, né? Lembrando que quando teve a febre amarela, ela mata macaco. A monkeypox não mata macaco. Não, né? A gente precisa combater o agente causador e não as pessoas, né? Não os seres vivos, que são, antes de mais nada, sujeitos de direito. Então, respeitar o direito do outro de ser. E viva a diversidade, porque se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser muito chato. Ia ser um tédio, né? Precisamos cada vez mais ser solidários e humanos, né? Para lidar com todas as adversidades e todos os problemas que a sociedade sempre vai ter. Exatamente. O medo, o ódio e a violência não são boas respostas para epidemias. Nunca. Ponto. Luiz, queria muito te agradecer pelo bate-papo. Foi muito construtivo, muita informação, e eu acho que a principal delas foi essa humanização, porque é uma doença que existe, que a gente vai ter que lidar, que tem tratamento, né, e que a gente não precisa se afastar das pessoas, principalmente nesse momento, onde elas mais precisam de apoio e mais precisam de pessoas. Então, Luiz, muito obrigado por ter aceitado aí o convite do Saída de Emergência. Eu que agradeço, foi um voo maravilhoso. Eu gosto. Foi uma aula. Não, é o comprometimento político pessoal, né? Eu não ganho nada com isso. Eu ganho o quê? Eu ganho sabendo que eu estou fazendo algo que vai atingir alguém de forma benéfica. Como eu fui atingido por quem assumiu essa posição quando eu precisei, né? Então, vamos dizer, solidariedade, que é a chave que a gente descobriu para lidar com a epidemia de HIV. Solidariedade. E essa é a missão do Saída de Emergência, ajudar e plantar uma sementinha em cada uma das pessoas. E você, curtiu o nosso voo? Compartilhe com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.